Bom, novamente, boa tarde, pessoal. Vamos começar a conversar. Se chegar mais alguém, a gente toca a ficha. Bom, a ideia da aula de hoje, então, a gente dá continuidade na nossa disciplina, tá? A gente vinha falando, então, sobre variáveis na aula passada. A gente falou um pouco sobre os operadores aritméticos, os operadores lógicos, os operadores de comparação, de atribuição. Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre tipos de dados, tá? A gente vai falar o básico, assim, bem raso, de tipos de dados básicos, que a gente chama do Python, tá? Ou os tipos de dados fundamentais, dependendo de quem está fala de um jeito ou de outro, tá? Mas as duas formas são verdadeiras. Basicamente, o Python tem 4 tipos fundamentais de dados, tá? A gente tem os inteiros, os pontos flutuantes, que são aqueles números com vírgula, as strings e os booleanos, tá? E depois eu vou falar para vocês, então, como é que a gente faz a conversão de tipos, como é que a gente converte de inteiro para booleano, de booleano para booleano, não, de inteiro para ponto flutuante para inteiro, de string para inteiro e por aí vai, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, então, como é que a gente faz para identificar os tipos de dados no Python, tá? O Python, ele tem uma função específica, tá? Que é a função type, que o retorno dessa função é sempre um tipo de dados, tá? Então, inteiro, ponto flutuante, string, booleano e por aí vai, tá? Como é que esse cara funciona? Vamos abrir aqui o nosso Vocalab, aqui. Tá? Como é que esse cara funciona, então? Eu venho aqui, escrevo type, é uma função, eu tenho que abrir e fechar o parênteses, tá? Então, sempre que eu trabalho com funções, eu tenho que abrir e fechar parênteses, e tudo em Python são funções. E eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Eu quero saber que tipo de dados é esse 10 aqui, por exemplo. Ele vai me dizer que é um inteiro. Eu posso criar uma variável aqui, nome, por exemplo, que recebe Kleber. E depois eu posso vir aqui e ver type nome. Então, ele vai verificar, então, que tipo de variável é aquele nome. Então, uma string. Então, sempre que eu quiser saber que tipo de dado é uma certa informação, seja o tipo de dado que está inserido numa variável, o tipo de dado de uma informação em si, ou que retorna de uma função, retorna de alguma coisa, eu posso utilizar o type, então, para verificar qual é o tipo de dado que está ali dentro, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, essa é a função usada para verificação do tipo de dados que está dentro de um valor ou dentro de uma variável, por exemplo. Bom, vamos começar então a falar dos tipos básicos do Python. O primeiro tipo, então, que a gente tem é o inteiro, tá? Ele automaticamente é validado pelo interpretador, então eu não preciso me preocupar muito como é que ele funciona. E ele basicamente são os números, tá? Todos os números sem vírgula eles são considerados inteiros. Tá? Então eu posso vir aqui, type 1 milhão, ou 1000, sei lá o que tem ali, tá? Então um número qualquer ele vai me dizer que é um inteiro, tá? Além disso, eu posso verificar então o resultado de uma expressão, tá? Uma expressão aritmética, no caso. Então, se eu botar aqui 10 mais 5, por exemplo, dentro do type, ele vai me dizer que o retorno dessa minha função é um inteiro, então eu consigo fazer as operações que eu preciso em cima dele, tá? E assim como qualquer outra expressão que eu precisar. Então, eu posso vir aqui type, sei lá, 5 divididos por 2, vai me dar um ponto flutuante. Tá, esquece o inteiro aqui. Ratei. Mas se eu botasse o barra aqui, por exemplo, ele vai me retornar inteiro. Tá? Então, sempre que eu for realizar uma operação matemática, eu posso verificar, então, com o type, que tipo de dados está ali. Tá? Então, dados inteiros são números sem vírgula, tá? Aqui eu fiz uma soma aritmética, o resultado dela é um número sem vírgula, então 10 mais 5 são 15, 15 é um inteiro. Aqui 5 barra 2, ele está retornando um inteiro também, tá? Eu lembro que o barra é a divisão que só retorna um inteiro da divisão, então aqui o resultado disso aqui é 2, tá? E sobra 1, e aí o 1 a gente pode ver com outras coisas depois, tá? Vamos para cá. Aqui. O que são os pontos flutuantes, então? Ponto flutuante é uma coisa que as pessoas normalmente se assustam quando escutam esse nome, porque um nome remete a uma coisa complicada, mas ponto flutuante nada mais é do que os números com vírgula que a gente está acostumado, tá? Então, todo e qualquer número que tenha vírgula, ele vai ser um ponto flutuante.
ou os números quebrados, como a gente chama, tá? E é uma coisa que é importante se dizer aqui, toda e qualquer operação, tá? Aritmética, então se eu somar, se eu dividir, se eu multiplicar, que tiver um ponto flutuante na soma, na multiplicação, na divisão, o resultado sempre vai ser um ponto flutuante, tá? Vamos ver como é que isso aqui funciona, então. Bom, se eu vier aqui, type 3,14, que é o número do pi lá, e mandar rodar, ele é um ponto flutuante. Uma coisa importante, tá? Quando a gente trabalha com linguagem de programação, o separador que a gente tem, que no nosso caso é a vírgula, porque a gente diz os números com vírgula, lá para eles, como é o formato em inglês, eles usam o ponto, tá? Então tem que tomar cuidado sempre que vocês forem utilizar o ponto flutuante, não é a vírgula. Isso aqui é diferente disso aqui para o Python, tá? Esse 3,14 aqui é como se eu estivesse passando 2 parâmetros em Python, tá? Isso aqui não funciona. Para nós, o ponto flutuante é sempre o ponto, tá? Por isso que é chamado de ponto flutuante. O que mais que a gente tem aqui, então? Se eu fizer uma soma, então, também, ó, type 1.1 mais 2.2. Então, se eu rodar esse cara aqui, a resposta vai ser um ponto flutuante. E aí vem aquela coisa importante. Então, se eu fizer um type 10 vezes 2.5, por exemplo, o resultado disso vai ser um ponto flutuante. Assim como aquela outra conta que a gente fez lá em cima. Type 5 divididos por 2, ele vai retornar um ponto flutuante. Por quê? Porque ele vai dar um número, vai sobrar alguma coisa aqui, então vai dar o 2,5. Então, vai retornar um ponto flutuante, tá? Então, sempre que eu tiver um número com vírgula, ou o resultado da operação for um número com vírgula, tá? Ele vai dar como float para nós, que é o ponto flutuante. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Beleza. Strings. Strings são, então, sequências de cadeias de caracteres, tá? O que isso quer dizer? Palavras, frases e por aí vai, tá? String nada mais é do que uma sequência, tá? De zero ou mais caracteres. Então, eu posso ter uma sequência de nenhum caractere ali, só abre e fecha o aspas, por exemplo. E sempre que a gente trabalha com strings, a gente tem que colocar as aspas, tá? Tanto aspas simples como aspas duplas são aceitas no Python, mas por convenção se usa mais as aspas simples, tá? Vamos ver esse cara aqui, então, na prática. Então, se eu vier aqui e colocar type abacaxi, por exemplo, eu rodar, ele vai me dizer que esse cara é uma string, tá? Assim como se eu quiser fazer um caractere só, ele vai ser considerado uma string também. E se eu fizer simplesmente abre e fecha uma string vazia, que a gente chama, e rodar esse cara, ele também vai me dizer que é uma string, tá? Aí tem uma coisa que tem uma diferença bem grande, tá? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, var igual a var. Opa, a var. E depois, num outro momento, eu fizer x igual a var, por exemplo. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo a string variável, var, no caso, a variável var, tá? E aqui, eu não estou atribuindo a string, tá? Eu estou atribuindo aquela variável a esta variável x, tá? Então, se eu não coloco as aspas, o meu interpretador Python vai entender que eu estou querendo utilizar uma variável, tá? Nesse caso aqui, vai dar certo porque a variável existe. Agora, se eu tentar fazer isso aqui, y igual a Kleber, e tentar rodar, ele vai me dizer o quê? Kleber não está definido, porque aquilo ali não é uma string, e sim uma variável. Ele vai procurar uma variável Kleber que não existe no meu código, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com strings, lembrem-se que elas têm que ser englobadas, tá? Ou delimitadas por aspas. Aspas simples ou duplas, tanto faz, mas o Python, por convenção, prefere as aspas simples, ok? Certo. Bom, e por último, mas não menos importante, então a gente tem os tipos booleanos, tá? Tipos booleanos são aqueles que
retorna um verdadeiro ou falso, tá? Então, no Python, como é em inglês, a gente vai ter a representação por true e false, tá? Eles têm várias formas de ser utilizados, tá? Vou mostrar primeiro para vocês aqui a forma mais básica, tá? Que eu simplesmente venho aqui, type e true, por exemplo. Sempre que eu for passar o valor true, eu tenho que passar com o T maiúsculo e o false com o F maiúsculo, tá? No Python, a palavra reservada true e false é com T e com F maiúsculo. As outras letras todas elas minúsculas. Senão não funciona. Se eu rodar esse cara aqui, ele vai me dizer que é um booleano, tá? A mesma coisa se eu fizer com falso, então ele também vai retornar como um booleano, tá? Então eu consigo tratar o valor verdadeiro ou falso como um booleano dentro do Python. Mas não é a única forma de fazer isso, tá? Eu consigo retornar verdadeiro ou falso fazendo comparações, por exemplo, ou operações lógicas, que a gente chama, tá? Então, não é a única forma, então, como eu disse, o valor booleano pode ser obtido, então, realizando operações de comparação. Então, eu posso comparar dois valores e verificar se um é maior que o outro, ou se é igual ao outro, e por aí vai, tá? Uma coisa que é muito interessante, comparação de strings em Python, ela funciona fazendo a comparação léxica, que a gente chama, tá? Ou comparação lexicográfica. Ele analisa cada um dos caracteres da nossa string e vem verificando qual é a posição dele dentro do alfabeto. Então, por exemplo, o A é o 0, o B é o 1 e por aí vai. E aí ele consegue ver qual que é maior do que o outro, simplesmente comparando cada uma das letras. Se as duas primeiras forem diferentes, ele automaticamente já vai ter uma posição. Se elas forem iguais, vai verificar a segunda. Tem uma posição. Não tem, é igual ainda. Então ele vem verificando até que num dado momento ele vai dizer, opa, essa aqui tá uma letra maior, mais alta do que essa aqui é maior do que a outra, tá? E a gente pode também ter expressões lógicas, que é aquela que quando a gente compara duas coisas diferentes ao mesmo tempo e usa os operadores AND ou OR para fazer, então, o resultado da expressão inteira, tá? Vamos ver como é que esse cara funciona, então. Bom, eu posso fazer algo, então... Opa, type 4 maior do que 0, por exemplo. Então, ele vai me retornar um booleano, que nesse caso aqui vai retornar verdadeiro, porque 4 realmente é maior do que 0, tá? Ou então eu posso ter algo assim. Abacaxi maior que banana. Pela lógica, então... Opa, volta aqui. Pela lógica, então, isso aqui vai retornar um booleano, então, no pensamento lexicográfico, então, o A é menor do que o B, então automaticamente é falso essa expressão aqui, tá? Então, o A é menor do que o B, por isso que é falsa essa expressão. Outra forma, então, como eu disse para vocês, tem lá a parte lógica da coisa, então, eu posso ter um 7 menor ou igual a 7, por exemplo, AND 6 igual a 6. Opa, do espaço aqui não pode. Assim. Então, retorna um booleano, que seria verdadeiro, porque os dois valores são verdadeiros. Ok? Até aqui tranquilo? Sim ou não? Eu não entendi a parte da banana e do abacaxi. Tá. Quando eu faço comparação de strings, então, cadeias de caracteres, tá? Ele vai pegar a primeira letra dos dois e vai comparar elas. Tá? E aí ele vai pegar pela ordem alfabética. Então, qual que tá... ele substitui cada letra por um número, vamos botar assim. Não é bem isso que ele faz, mas é algo parecido com isso. O A, por exemplo, vai ser o 0 na tabela de comparação. O B vai ser o 1, o C vai ser o 2 e por aí vai, tá? Nesse caso aqui, ele está comparando o A do abacaxi com o B da banana. O A vale 0 e o B vale 1. Então, o B é maior do que o A, certo? Certo. Então, nessa parte aqui, ele já acaba com a verificação, porque ele comparou os dois valores e um é maior do que o outro naquele caso. Se fossem iguais, ele compararia a segunda letra. E aí, de novo, verificaria qual que é maior. Se fossem iguais, ele passaria para a próxima. Ele vem analisando letra a letra até achar uma que seja maior do que a outra. E aí ele identifica essa como sendo a maior. Entendeu?
Entendi. Então tá. Bom, a gente viu, então, quando a gente falou do ponto flutuante aí, que quando eu faço operações onde um dos valores é ponto flutuante, o Python automaticamente converte o resultado em ponto flutuante, certo? Mas às vezes a gente pode querer forçar essa conversão, tá? E para forçar essa conversão, o Python possui algumas funções específicas para isso, tá? Que são os conversores de tipos. Basicamente, a gente tem 3 conversores, tá? A gente tem o conversor de string, a gente tem o conversor de inteiro, que é o int aqui, e a gente tem o conversor em ponto flutuante, que é o float. Então, sempre que eu quiser transformar alguma informação em uma string, eu utilizo o str e coloco essa informação aí dentro. Sempre que eu quiser converter uma informação em inteiro, eu utilizo o int e passo essa informação ali dentro. E sempre que eu quiser converter uma informação em ponto flutuante, novamente eu uso a função float e passo o valor que eu quero converter ali dentro, tá? Como é que esse cara funciona? Lembra que lá na aula que eu falei para vocês do print, eu disse para vocês, cara, que quando vocês quiserem imprimir uma informação que tiver texto e número, vocês têm que usar vírgula, porque senão dá erro. Lembra que a gente fizesse assim, print... Opa. Esse é um número, por exemplo. A gente botasse isso assim, mais 10, que é um comando que serve para concatenar, e tentar rodar esse cara, ele vai me dar um erro porque ele tenta somar aquele número ali com aquela operação, certo? Para isso, a gente pode, então, converter esse cara em string, e daí a gente vai dar certo. Então, se eu fizer isso aqui, deixa eu copiar aquele cara ali, é mais fácil. Se fizer str, sim, ó, ele vai funcionar direito. Por quê? Porque daí são 2 strings, ele converte aquele número em uma string. Então, se eu fizer str 10, reparem que o resultado, a saída dele, já aparece com as aspas aqui embaixo, que é para a gente identificar que esse cara é uma string, tá? Assim como eu posso, então, fazer um str 3,14, por exemplo, que é o número do pi. Ele bota ali, então, a conversão de qualquer número em uma string, tá? Então, eu consigo converter um número em string para poder mostrar isso na tela para o usuário da forma mais fácil, da forma que eu achar mais tranquila, tá? Então, sempre que eu quiser converter um número em uma string, eu utilizo a função str, tá? Já quando eu quero converter algum número em inteiro ou em alguma string em inteiro, eu utilizo, então, a função int. Então, se eu fizer int 3,14, a resposta vai ser só o 3, tá? Então, ele tira o resto do ponto flutuante e retorna só o inteiro daquilo ali. Então, eu converto esse valor em ponto flutuante em um inteiro. Assim como eu posso fazer isso aqui, ó, int, passei um número ali, uma string, né? Um número entre aspas, para dizer que é uma string. Se eu executar esse cara aqui, ele vai me retornar, então, o 10, dizendo que aquele 10 agora é um inteiro, tá? Então, eu consigo fazer essas conversões. Muito cuidado, se vocês tentarem fazer algo desse tipo aqui, por exemplo, vai retornar um erro, tá? Por quê? Porque eu estou tentando converter o A em um número. E um número de base 10, que é o que o Python usa por padrão, vai de 0 a 9, tá? Então, eu não consigo ter letras como número utilizando a base 10, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem converter isso, que se vocês tentarem converter uma letra para um inteiro, por exemplo, ou para um ponto flutuante, ele vai retornar um erro dizendo que ele não consegue converter esses literais em inteiro, tá? E o último, então, comando que a gente tem é o ponto flutuante, que permite que a gente faça a conversão de um inteiro ou de uma string em um ponto flutuante. Então, se eu fizer aqui float 10, ele vai me retornar, então, 10.0. Tá? Então, ele converte esse número inteiro em um número ponto flutuante, que aí eu posso fazer as contas, os cálculos que eu precisar com ele em ponto flutuante. Tá? Assim como eu também tenho a opção de fazer o float utilizando uma string, então, desde que esse número esteja... desde que esse resultado, que esse valor aqui seja um numérico novamente, tá? Ele retorna, então, 4.58 para mim.
Tá? Então, eu consigo converter em string, em inteiros e em pontos flutuantes, tomando precauções para evitar problemas nessas conversões, tá? Quer que tranquilo? Tá, só para eu saber. Um número inteiro pode virar um ponto flutuante. Um ponto flutuante pode virar um número inteiro, mas uma letra não pode virar um número. De jeito nenhum. Entendi. Até pode, tá? Mas aí depende de tu fazer uma conversão, por exemplo, se tu for utilizar números hexadecimais, que a gente chama, tá? Eles vão de 0 a 9 e de A a F. Então, ele pega os números de 0 a 9 e depois vem o A, B, C, D e F. Se tu utilizar a base 16, que a gente chama ali ele bota aqui, ó, não pode fazer essa conversão utilizando a base 10, tá? Se eu utilizasse a base 16, aí eu conseguiria converter, se fosse de AF, eu conseguiria converter em um número, tá? Mas, por padrão, o Python converte na base 10 e aí eu não consigo colocar letras ali dentro, ok? Não se preocupe com essa parte do hexadecimal, que isso a gente vai ver mais adiante depois, tá? Nesse momento, a gente está trabalhando com base 10 somente dentro do Python. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Não? Não. Então tá. Eu tenho mais uma lista de atividades para vocês lá no URI, tá? Deixa eu habilitar ela aqui, porque ela está desabilitada ainda para vocês, eu não vou conseguir ver ela ainda. Pronto, ela está visível para vocês agora, tá? Então ela está disponível para vocês até o dia 19 de setembro, tá? Semana que vem, então, segunda-feira, vocês não vão ter o conteúdo, tá? Vocês têm essa atividade para fazer. Na terça-feira, a ideia é a gente fazer uma aula para tirar dúvidas, tá? Eu aconselho que vocês já comecem a fazer atividade, ou pelo menos tentem fazer essas atividades da lista de operações ali, de operadores, para surgir as dúvidas de vocês. E na terça-feira que vem a gente vai fazer uma aula só para tirar dúvidas. Então a gente vai entrar aqui no Moodle, e no Moodle, que é no Meet, a gente vai fazer, então, professor, eu não consegui fazer isso. Tá, por que tu não conseguiu fazer? E aí a gente vai tirando as dúvidas, provavelmente vai pegar 1 ou 2 exercícios aí para fazer, e a gente vai fazer junto, tá? Que é basicamente para vocês verem como é que funciona. Não consegui fazer a leitura dos dados conforme o problema pede. Aí a gente vai sentar e vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? E na quinta-feira, de novo, aí assim a gente volta a ter conteúdo e aí a gente passa para a próxima etapa da nossa disciplina. Ok? Ok. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Eu vi que tem gente que ainda não está lá da nossa disciplina, que ainda não está lá no URI, tá? Acessem lá, porque quem não estiver lá, quem não responder as atividades, vai ficar com falta. E, obviamente, vai perder pontuação daquela parte da participação, tá? Então, se inscrevam no URI e façam as atividades. Alguém que está aqui presente hoje não conseguiu se inscrever no URI? Todo mundo conseguiu? Acho que sim, senhor. Parece que sim, né? Se ninguém se manifestou, parece que sim. Tá. Que bom que daí a gente consegue fazer as atividades. Que o pessoal da manhã teve gente que não conseguiu se inscrever, que dava erro lá na hora de aceitar os termos. Mas tudo bem. A princípio, o pessoal que está faltando é o pessoal que não está assistindo às aulas. Bom, da minha parte hoje era isso, tá? Nossa aula foi bem mais rápida do que eu pensei. Achei que a gente ia conversar um pouquinho mais, mas não surgiu dúvida em vocês, que bom. Não, Davi. Vocês têm atividade para fazer que são os algoritmos, tá? Tá lá no URI. Eu vou colocar no Moodle lá o link para essas atividades, mas se vocês acessarem lá a nossa disciplina dentro do URI, já vai estar lá. São 7 ou 8 ou 10, eu não me lembro exatamente quantas atividades, quantas questões são, tá? Mas tem algumas questões para vocês fazerem ali. E a ideia... São 9? Então tá, ó. Já tem gente, já viu. E a ideia é que vocês façam isso na terça-feira, então a gente tira dúvidas de vocês, se tiver, né? Se não tiver dúvida nenhuma, a gente toca a ficha.
mas a ideia é tirar dúvidas e daí na terça-feira a gente volta a falar sobre a nossa disciplina, tá? A gente vai ter algumas aulas que a gente vai ficar trabalhando na parte mais prática da disciplina, daqui para frente. Eu estava fazendo as contas do conteúdo e a gente tem bastante coisa que a gente pode trabalhar com aulas práticas, então a gente vai fazer bastante coisa prática. A gente vai fazer uns dojos, não sei se vocês já ouviram falar de dojo. Sim ou não? Não, o que é? Dojo é como se fosse isso, Davi. Dojo é como se fosse uma reunião, tá, de programadores. Não é de luta. É uma reunião de programadores onde todo mundo trabalha para construir o algoritmo, tá? A ideia é que a gente faça, por exemplo, tem que mostrar uma informação na tela. Como é que faz para mostrar uma informação na tela? Aí alguém, não, professor, mas eu acho que assim fica mais fácil, ou assim fica melhor. E aí a gente vai trabalhando junto isso para tentar achar a melhor solução para os problemas, tá? Claro que não vão ser esses problemas do URI, esses aí a gente vai fazer individualmente, cada um vai fazer o seu, mas eu vou propor alguns problemas para vocês para a gente fazer em forma de dojo. E aí a gente passa uma aula fazendo só isso. Pega 2, 3 exercícios ali e vai fazendo, conversando, e eu não vou fazer nada, na verdade, só vou digitar o que vocês me disserem, e aí a gente vai vendo o que é a melhor solução e o que não é, tá? Mas é bem legal. Depois eu posto um vídeo para vocês de um dojo. Eu tenho um vídeo de um dojo que foi bem legal, que foi feito, que aí o pessoal vai ajudando e vai construindo o código e fica bem legal, tá? Bom, da minha parte é isso hoje. Se ninguém tem mais dúvidas, a gente fica por aqui. Nos vemos na semana que vem, terça-feira, então, com a aula para tirar dúvidas. Tá certo, senhor. Certo? Uhum. Valeu, senhor. Feito. Um abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês. Até mais, bom fim de semana. Tchau, senhor.